Boa noite a todos. Nós vamos neste momento agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez nestes estudos, nestes momentos muito importantes para cada um que quer vir aqui, que resolve vir aqui. Então nós te agradecemos, Pai, por estes momentos, por esta aprendizagem. Agradecemos a todos os nossos irmãos do plano espiritual que nos assistem neste momento, aqueles que conosco estão também estudando. Agradecemos ao mentor deste trabalho importantíssimo, que confia em nós para que a gente possa realizá-lo. E te pedimos, Pai, que nos ajude a realmente compreender tudo que é necessário ser compreendido para que a gente também coloque em prática todo o nosso aprendizado. E assim, com carinho, com gratidão por este privilégio de estarmos todos aqui, realizando estes estudos, nós vamos dizer ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Edna. Boa noite a todos. Nós estamos online no YouTube, Fraternidade Espírita Alvorada Nova, com mais uma noite de estudo do Livro dos Médiuns. Essas aulas vão ficar gravadas no YouTube para qualquer um que queira assistir estar ativo. Nós também colocamos o link das aulas na nossa página no Facebook, para qualquer um que queira entrar e assistir às aulas, inclusive fazer perguntas. Todos bem, meninos? Para bem a semana? Então, nós estamos no capítulo 25, né? A terceira parte já do livro dos médiuns. Estamos falando sobre as evocações, né? As reuniões mediúnicas, o chamar de pessoas. Começamos com os animais, os espíritos, pessoas vivas. Nós estamos seguindo uma sequência de perguntas, né? Então, a próxima nossa vai ser a 55, correto? Magda, você pode ler a 55 e a 56, por favor? Leio sim. Obrigada. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, o seu corpo experimenta a fadiga consequente do trabalho a que se entrega o espírito, posto que ausente. Uma pessoa nesse estado e que dizia que seu corpo se fatigava, assim respondeu a esta pergunta: meu espírito é como um balão cativo, amarrado a um poste. Meu corpo é o poste que é abalado pelas sacudidelas do balão. 56. Desde que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando feita sem precauções, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe encarnado e que poderia não se encontrar nas condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de o fazer. Aliás, já não vos disse que, antes de fazer uma evocação, deveis perguntar se ela é possível? Quer a 57? Eu vou ler a 57. Obrigada. Tudo bem. 57. Tudo bem, gente? Boa noite para Sandra, boa noite para Lu, para Tânia.
Vamos continuando. Quando nos momentos mais inoportunos experimentávamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de que estamos sendo evocados em alguma parte? Resposta: pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, a maioria das vezes não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise da sua liberdade. Nota: uma senhora de nosso conhecimento médium teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio, mas ainda uma circunstância veio a confirmar. De repente, a mão do médium para em meio a uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova de maneira menos contestável a ação do espírito distinta do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente, independente da matéria. Essa está na Revista Espírita de 1860, muitos exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas. Telegrafia humana. Fala, seu Helder. Mari, Oi. é possível, então, se mandar mensagem para quem está vivo, por exemplo, durante a noite, como está dizendo, que a noite estava Esse caso que ele querendo contou, conversar com o neto? e o neto respondeu. Sim, é Tá. evocação de pessoas vivas, mas essa possibilidade depende de condições especialíssimas, sabe? E atualmente já não acontece mais isso. É preciso condições especiais, que as pessoas estejam em condições físicas e vibratórias especiais. Mas é possível, Uhum. sim. Tá, mandar mensagem, quer A dizer, mandar mensagem mensagem. Um é pensamento evocar. positivo, né? Na minha realidade, o que ela fez? Esse exemplo que está no livro, essa médium chamou o espírito do neto que estava dormindo no outro quarto. E ele veio, por intermédio dela, passar as informações que estavam pedindo. Entendeu? Agora, é, é, isso quase não acontece. Na realidade, acontece assim. Só um minuto, Edna, eu já te dou a palavra. É, nós temos trabalhos mediúnicos que nós podemos fazer após a gente entrar no descanso do corpo. Por exemplo, nós fazemos um trabalho mediúnico na casa e combinamos que a tal hora vamos nos encontrar na espiritualidade para continuar fazendo alguma coisa específica. Isso acontece. E daí os irmãos se encontram. Para nós, quando nós acordamos, a gente às vezes tem lembrança. Às vezes é uma leve lembrança, nossa, acho que eu sonhei com a Edna, nossa, acho que eu sonhei com fulano, entendeu? Mas tem para outras pessoas o sonho é nítido e claro. Se assim, cara, encontramos na porta da casa, assim, 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 aconteceu isso, isso, isso. É possível. Desde que o trabalho tenha um objetivo específico, né? Não seja mera curiosidade, mero teste para a gente experimentar. Seja necessário que a gente se encontre para ir resgatar alguém, ajudar a resgatar alguém que está na escuridão, alguma coisa assim. Senão, não há permissão. Fala, Edna. A gente também pode, às vezes, tem problemas tanto com gente da nossa família, como gente fora da nossa família, às vezes a gente tem atritos, coisas, discussões, brigas, não há entendimento. Então, o que a gente faz, né? Quando a gente se deita, a gente pede para conversar com o espírito dessa pessoa. E a Exato. gente vai e a gente conversa. E você percebe
as coisas começam a se acalmar. Não dá nem para, assim, ao vivo aqui agora, quando você está acordado, você não consegue explicar por que, que a pessoa, de repente, muda. Porque, às vezes, a pessoa, na carne, ela fica teimando. Como espírito, ela tem uma outra visão, porque ela está em outra dimensão. O entendimento se dilata. E Exatamente. talvez seja possível até uma reaproximação, Sim, que não é possível acordados, por exemplo. Né? exatamente. 285, telegrafia humana. Esse é interessante, para a gente finalizar o capítulo. É a pergunta 68. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Olha que legal. Por que não é praticada desde já? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se detenham, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria. E isso constitui uma razão a mais para que a evolução se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol, ou seja, almas conhecidas, e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Então, ele diz que é possível, sim, dois espíritos que estão já mais evoluídos, desprendidos da matéria, que possam ter a comunicação, um evocando o outro e conversarem, trocarem informações, como ele fala, telegrafia humana. Mas nós não temos almas ainda aqui no mundo assim. É preciso evolução ainda, muita evolução, muita transformação. Tudo bem? Naquele filme No Nosso Lar, né? Sim. Tinha cenas que mostravam as pessoas telepaticamente, né? Na realidade é assim, seu Helder. A gente não pode nunca esquecer que aquilo é um filme. Então, apesar deles passarem alguns conceitos da espiritualidade, aquilo tudo não é verdade, tá bom? Então, vamos lá. Na espiritualidade, a forma de comunicação é o pensamento. Não é necessário abrir a boca. Utilizar o aparelho fonador é característico do nosso planeta, entendeu? Então, se nós estamos aqui para evoluir, se a gente se esforçar nessa evolução, conseguir se depurando, de repente já consegue aqui transmitir o pensamento um para o outro. Às vezes acontece entre pessoas que se dão muito bem, né? Nossa, mas você falou que eu estava pensando. Acontece. Pessoas afins. Pessoas que convivem muito tempo juntas, às vezes uma termina a frase da outra. Entendeu? Isso já é comum aqui. Mas é muito difícil, é bem raro, não é tão comum, né? E lá no filme é exatamente isso. Eles falam no filme porque é para mostrar para as pessoas que estão assistindo. Mas eles demonstram em certos momentos que não há necessidade, é só pensamento. Né? É lógico. Logo que um ser desencarna, ele ainda não, ele está em perturbação ainda, ele não está preparado para absorver isso tudo, mas conforme essa perturbação vai passando, ele vai, nossa, veio uma palavra aqui, assenhorando, ou seja, ele vai captando a sua essência como espírito imortal, ele vai lembrando de tudo e daí ele vai conseguir se comunicar pelo pensamento. Tudo bem? Podemos começar o capítulo 26, então. Né? Capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Né? Perguntas simpáticas, antipáticas, perguntas sobre o futuro, sobre existências passadas e vindouras, sobre interesses morais e materiais. Né? Variadas perguntas. Começamos com observações preliminares. Edna, você pode ler para nós? A 286? Sim. Observações preliminares.
deve-se dar a maior importância à maneira de formular as perguntas e mais ainda à sua natureza. Duas coisas devem ser consideradas nas perguntas aos espíritos: a forma e a essência. Em relação à forma, elas devem ser claras e precisas, evitando as questões complexas. Porém, há um ou outro ponto, não menos importante, que é a ordem em que devem ser feitas. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos respondem muito mais fácil e claramente dessa maneira do que quando as perguntas são formuladas ao acaso, passando desordenadamente de um assunto para outro. É por essa razão que é sempre útil prepará-las antecipadamente e, eventualmente, durante a sessão, intercalar aquelas que as circunstâncias tornem necessárias. Além da redação, que deve ser a melhor, feita com toda a reflexão, esse trabalho preparatório é, como já dissemos, uma espécie de evocação antecipada, à qual o espírito pode ter assistido e que se dispõe a responder. Nota-se que, muito frequentemente, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que ele já as conhecia. A essência da questão exige atenção ainda mais séria, porque muitas vezes é a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Há algumas a que os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que nos são desconhecidos. Portanto, é inútil insistir, mas o que se deve evitar acima de tudo são as perguntas feitas com o objetivo de colocar sua inteligência à prova. Quer dizer, né? A gente começa a fazer teste com eles na hora de fazer pergunta, é complicado, né? Falta de respeito, né? Quando uma coisa existe, dizem eles, e a devem saber. Acontece que é exatamente porque a conhecemos ou possuímos os meios de verificá-la por nós mesmos que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os magoa e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos semelhantes entre nós? Homens superiores e que têm consciência do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame como se fossem estudantes? O desejo de fazer de qualquer pessoa um espírita não constitui para os espíritos motivo de satisfazerem uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para isso nem sempre são os que pensamos serem os melhores. Imaginai um homem sério, ocupado com coisas úteis e importantes, incessantemente importunado por perguntas de uma criança, e tereis ideia do que os espíritos superiores devem pensar sobre todas as tolices que lhes perguntamos. É verdade, gente. Excelente é isso mesmo. Não devemos concluir isso, que não se pode obter da parte dos espíritos esclarecimentos úteis e, principalmente, bons conselhos. Mas eles respondem mais ou menos bem de acordo com os conhecimentos que possuem. O interesse que merecemos de sua parte, o afeto que nos dedicam e, enfim, o objetivo a que nos propomos e a utilidade que vem no que lhes pedimos. Porém, se todo o nosso pensamento limita-se a julgá-los mais capazes do que outros para os esclarecer, sobre as coisas deste mundo, eles não poderão ter por nós grande simpatia. Nesse caso, só fazem aparições bem rápidas e muitas vezes, conforme o grau de sua evolução, manifestam seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. Ou seja,
A gente é tudo igual, tá? Por enquanto é tudo igual. Na realidade, nós somos, na espiritualidade, o que nós éramos aqui, entendeu? Um espírito esclarecido e superior, ele não vai se prestar, ficar vindo responder pergunta tola. Ele vem, dá uma chamada, ele na primeira vez ele responde, na segunda ele dá uma chamada com carinho, na terceira vez ele não vem. Simples assim, entendeu? Mesmo que seja um espírito não tão superior assim, se ele perder a paciência, ele vai embora. Ele nem se despede, tá? Lucineide, tudo bem? Pode ler a 287? Oi, Mari, posso sim. É que tá ruim aqui a câmera, por isso que tá desligada. Pode ficar sem câmera, não tem problema. Pode Se você ficar? preferir. Então tá bom. É que eu Tá. tô meio O microfone espírito. Espera um pouquinho. Deixa eu te falar. O seu microfone tá meio esquisito. Será que não é o seu cabelo que tá nesse microfone, não? Ah, Vamos tá. ver Vamos lá. agora. Melhorou? Tá abafado, tá meio abafado o seu som. Né? Mas tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem. Pode ler. Pode ler? Pode. Lê pausadamente que não vai ter problema. Tá ok. 287. Algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, convindo esperar o ensinamento dos espíritos sem o provocar. Isso é um erro. Não há dúvida que os espíritos dão instruções espontâneas, de elevado alcance e que não podemos desprezar. Mas há explicações que teríamos de esperar por muito tempo, se não solicitássemos sem as nossas perguntas. Não está dando para entender. Não. Então, pera um pouquinho, Lu. Vamos trocar. Seu Helder, pode continuar? Vamos ver se o seu Helder sai mais. Obrigada, Lu. Começa de novo. Tá bom. É 287, né? Isso. Algumas pessoas pensam que é preferível se abster de colocar perguntas e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem provocá-los. Há aí um erro. Os espíritos dão, sem contradita, instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar, mas há explicações que se esperaria frequentemente, tempo muito longo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos, e uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas, longe de terem o menor inconveniente, são de uma grande utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe contê-las nos limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, que é de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores que, sendo mais fúteis do que sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de perguntas de uma lógica cerrada pela qual são empurrados aos seus últimos redutos. Como os espíritos superiores não têm nada a temer de um semelhante controle, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, temem ter pela frente um forte adversário e têm grande cuidado em evitá-los. Por isso, recomendam, em geral, aos médios que querem dominar e aos quais querem impor suas utopias de se absterem de toda a controvérsia a respeito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que dissemos até o presente momento nesta obra, já se pode fazer uma ideia do círculo no qual convém conter as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Todavia, para maior certeza, mais adiante, seguem as respostas que nos deram sobre os principais assuntos
sobre os quais as pessoas pouco experimentadas estão geralmente dispostas a interrogá-los. Quer dizer, né, quem não sabe tem medo de responder, né? Quem Exato. sabe está tranquilo, é isso daí, né? É bem isso, é como aqui. Quem tem confiança, né? Quem tem conhecimento, jamais terá problema em poder responder qualquer pergunta, né? É, Agora, quem não tem, vai evitar. eles até falam, os espíritos falecidos falaram, evitem perguntas polêmicas, evitem questões contraditórias. Não, quem sabe, sabe, ué. Vamos lá, 288. Aqui agora ele vai dar uma relação de perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, tá? Então, ele faz a pergunta e o espírito responde, ok? Marco, por favor, lê 3 perguntas para a gente, pode ser? Pode. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas. Primeira, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são feitas, conforme as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer àquelas que têm por fim o bem e os meios de vos fazer progredir. Não escutam as perguntas fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isto depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta um espírito leviano? Não. É a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter de quem a faz. 3. Quais as perguntas particularmente antipáticas aos bons espíritos? Todas as que são inúteis ou que são feitas com o fito de curiosidade e de prova. Então, eles não as respondem e se afastam. Há perguntas antipáticas aos espíritos imperfeitos? Há as que podem descobrir a sua ignorância ou sua charlatanice, quando procuram enganar. Do contrário, respondem a tudo, sem preocupação com a verdade. Tudo bem? Podemos seguir? Sandra, quer ler para a gente? Oi, tá dando para ouvir? Tá, dando para ver. Lê a 4, a 5 e a 6 para nós. Ok. 4. Que pensar das pessoas que não veem nas comunidades espíritas senão uma distração e um passatempo ou um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, como elas, querem se divertir e ficam contentes quando são mistificadas. 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por um e pelo outro motivo. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo fortemente, o espírito não acabaria por responder? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de retirar-se. Por isso é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo. E, sobretudo, não vos obstineis em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar é o meio certo de ser enganado. 6. Todos os espíritos estão aptos a compreenderem as perguntas que lhes são colocadas? Longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de compreenderem certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal,
como ocorre entre vós. Nota: em certos casos, e quando a coisa é útil, ocorre frequentemente que um espírito mais esclarecido vem em ajuda ao espírito ignorante e lhe sopra o que deve dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e de outra parte, porque frequentemente o próprio espírito está de acordo com isso. Isso não ocorre senão para os espíritos de boa fé, ignorantes, mas jamais para os que exibem um falso saber. Tudo bem? Algum comentário? Podemos seguir? Então, perguntas amigáveis e perguntas não amigáveis. Estamos esclarecidos, né? Na realidade, a gente tem que fazer perguntas com um fim útil, de uma maneira séria, tá? E se você não tem um fim útil, você vai estar correndo o risco de ser enganado, né? E daí as coisas não vão dar certo. O item 289 agora são perguntas sobre o futuro. Ele vai elencar perguntas que podem, que se referem a fazer previsões do futuro e vamos ver o que os espíritos responderam. Magda, lê para mim a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª para nós. 4, vamos ler. 4 de batelada. Ok. 289, sobre o futuro. 7. Podem os espíritos revelar o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Eis um ponto sobre o qual insistes sempre, buscando uma resposta precisa. É um grande equívoco, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quiserdes absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso. Nós vô-lo dissemos a cada instante. Ver o livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, questão 868. 8. Entretanto, por vezes, não há acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos. Pode acontecer que o espírito preveja coisas que julga útil dar a conhecer, ou que tenha a missão de vos dar a conhecer. Entretanto, é preciso desconfiar muito dos espíritos enganadores, que se divertem a fazer predições. Só um conjunto de circunstâncias pode levar à apreciação do grau de confiança que elas merecem. 9. Qual o gênero de predições das quais mais devemos desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais quase sempre podem ser consideradas apócrifas. 10. Qual o fito dos espíritos que espontaneamente anunciam acontecimentos que se não realizam? Mais comumente, divertir-se com a credulidade, o terror ou a alegria que causam. Depois se riem do desapontamento. Essas predições mentirosas, entretanto, por vezes têm um fim mais sério, o de submeter à prova aqueles a quem são feitas, a fim de ver como recebem a coisa e a natureza dos sentimentos bons ou maus que elas despertam. Nota do Kardec. Tal seria, por exemplo, um anúncio daquele que pode lisonjear a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Ah, engasgou. Toma uma aguinha.
Então, gente, eu tenho certeza que passou pela cabeça de vocês aquelas pessoas que têm até como profissão as adivinhações, né? É claro que todas elas são médiums. É claro que todas elas têm sensibilidade mediúnica e percebem a espiritualidade à volta delas, né? Mas por quais espíritos elas são assistidas? Quais são os espíritos que respondem às perguntas que ela faz, não é? Então, a gente tem que ter misericórdia da criatura, mas a gente tem que se abster, né? Porque se eu estou sabendo que é perigoso, se eu estou sabendo que um espírito superior não vai vir responder que eu vou casar, se meu marido vai ser rico, quantos filhos eu vou ter, será que eu vou arrumar um emprego melhor, né? Que normalmente a gente vai para fazer esse tipo de pergunta. Ai, será que meu namorado vai voltar para mim terminando? Meu marido está me traindo? Minha esposa está me traindo? Né? E elas, essas pessoas que têm até isso como profissão, elas respondem. Elas estão assistidas por espíritos, sim, mas e qual a qualidade dos espíritos que estão assistindo? Né? Então, a gente não precisa tacar a pedrinha nelas, mas a gente tem que se abster desse tipo de coisa, porque a gente sabe agora que os espíritos só vêm responder a coisas que têm um fim sério e que seja interessante para geral. Alguma coisa que seja interessante só para mim, não adianta eu perguntar. Ele pode até vir numa determinada ocasião e falar alguma coisa diretamente para mim. Não pode vir num trabalho mediúnico e mandar um recado, dar um ensino especificamente para um companheiro. Mas aí foi ele que tomou a iniciativa. Normalmente são puxões de orelha. Carinhosos, mas são puxões de orelha. Eles não elogiam, porque não há necessidade de elogio. Se elogia, você está estimulando o que é a vaidade. E a vaidade é um defeito que tem que ser combatido com veemência na nossa reforma íntima. Então, dificilmente você vai esperar um elogio, não espere receber elogios pela sua assiduidade, pelo seu esforço na reforma íntima, por isso, não vem. Se vier, não é espírito superior. Ok? Podemos seguir? Edna, lê. Ai, meu braço. Sim, Por favor, Edna, é a 11. 11 e a 12. Isso, 11 a 12. Então, assim, por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, não determinam uma data? Será porque não podem fazê-lo ou não querem? Por ambas as razões. Eles podem, em certos casos, fazer com que um acontecimento seja pressentido. Esse caso é um aviso que vos dão. Quanto ao precisar a época do acontecimento, muitas vezes eles não devem fazer isso. Outras também não o podem, por nem mesmo o saberem. O espírito pode prever que uma coisa acontecerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram e que apenas Deus conhece. Então, que a gente pensa, né? Tudo está na mão de Deus. Eles podem até prever uma coisa ou outra, mas isso não significa que vai acontecer. Porque é a vontade de Deus que prevalece sempre. Tudo pode ser modificado numa questão de segundos, né? Os espíritos levianos, que não têm o menor escrúpulo de vos enganar, vos indicam os dias e as horas, sem se preocuparem se o fato vai ou não ocorrer. É por isso que toda predição pormenorizada vos deve ser suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é vos fazer progredir para isso. Vos auxiliamos o tanto quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria nunca será enganado. Não acrediteis, porém, que perderemos o nosso tempo ouvindo vossas futilidades e vos predizendo a sorte.
Deixamos isso aos espíritos levianos, que se divertem com isso, assim como as crianças travessas. Aí a gente lembra daquela passagem da Pintacilga, né? Lembra? Que foi falado na semana passada, da, que a criatura, o gato, acho que foi o gato que comeu o filhote, né? Depois a Pintacilga veio lá chorar e reclamar e falar que foi o gato que tinha comido, porque isso não existe. Né? A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Aquele que insistir em ter uma resposta irá se expor aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitar das ocasiões que têm para estender armadilhas à vossa credulidade. Aí tem a nota. Os espíritos veem ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros. Eles os veem se cumprirem num tempo que não medem como nós. Para determinar a época, seria preciso que eles se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre julgam necessário. Daí, muitas vezes, haver uma causa de erros aparentes. Que realmente é isso, né? O tempo aqui é uma coisa, para eles lá, a situação é outra, né? Esse tempo medido aqui, para nós, né? O passar do tempo aqui, dos minutos, não é a mesma coisa. Na espiritualidade é de outra maneira. Exatamente. Então, às vezes, eles estão tendo uma indução. Indução, eles estão vendo acontecer. E às vezes eles estão vendo acontecer lá na frente e não é tão lá na frente, é mais cedo do que a gente pensa. Então, daí pode acontecer alguns erros. O mais das vezes é melhor que não se fale nada, nem que nem a gente pergunte, porque senão afetaria o nosso livre-arbítrio, iria quebrar a hegemonia das leis divinas, ia fazer uma confusão. Então é melhor não saber o que está acontecendo. A 12. Há pessoas dotadas de uma faculdade especial que lhes faz entrever o futuro? Sim. Aqueles cuja alma se desprende da matéria. É então o espírito que vê, quando é útil. Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem, mas há muito mais impostores e charlatães. Essa faculdade será mais comum no futuro. Olha que interessante. É porque, assim, vamos tentar entender essa afirmação. À medida que o homem depura a sua inteligência e a sua moral, né, ele comprova que ele está apto a conhecer mais coisas. Então, esse conhecimento se dilata. E o dilatar o conhecimento passa pelo pressuposto de você ver o que ainda não aconteceu. Né? Mas isso depende de uma série de fatores. Por isso que ele fala no futuro. Aqui ele está falando em 1864, nós estamos em 2023, 2024, 200 anos, acho que é isso, né? 200 anos, e ainda não estamos aptos ainda. Tem aquele filme que chama Premonição, com a Sandra Bullock, vocês já assistiram? Aquele filme é interessante. É a tendência natural. Exatamente. O que eu falei para você é a tendência natural. Se a minha caminhada evolutiva e a minha caminhada de moralidade estão indo para frente, a tendência é que meu conhecimento se dilate e eu possa entrar em contato com outros tipos de conhecimento que eu ainda não tenho. Exatamente. Exato. Tá? Seu Helder, lê para a gente a 13 e a 14? Leio sim, Mari. Eu estava pensando aqui, o Paulo Coelho, eu não sou muito fã dele, pouco li o livro dele, mas li ele dizia o seguinte... Até eu sentar na pedra lá e chorei, até lá eu li 5 livros
sei. Eu não. Mas uma vez ele falou que não é bom realmente você saber o que vai acontecer no futuro, porque aquilo que de repente possivelmente esteja programado, ao saber, você deixa de fazer o investimento necessário que você faria para atingir aquele objetivo. Então, quando você fala vai acontecer, então você não investe mais, aí a coisa não acontece. É simples assim. Exatamente, o senhor captou bem o sentido da coisa, né? Se eu sei que vai acontecer tal coisa, por que eu vou me esforçar, vou continuar, se eu sei que vai acontecer? Então, eu largo de mão. É. Isso vale para muitas situações, vale para muitos sentimentos que nós vivemos, para muitas coisas. Tá? Então, a Uhum. melhor coisa é a gente ter sido contemplado com a nossa, o nosso esquecimento do passado enquanto encarnados. E também com o desconhecimento do futuro, se a gente pode dizer assim. Né? Por quê? Nós vamos sempre ouvir dos espíritos superiores. O hoje é que importa. Faça hoje, cuide hoje, ame hoje, se transforme hoje. O Isso. ontem não dá para mudar mais e o amanhã ainda não chegou. Não se preocupa antes. Isso aí. 13. Que pensar dos espíritos que se comprazem em predizerem a algum sua morte em dia ou hora fixada? São espíritos gracejadores de mau gosto e de muito mau gosto, que não têm por objetivo senão gozarem pelo medo que causam. Nunca se deve se preocupar com isso. 14. Como ocorre que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época de sua morte? Mais frequentemente é o seu próprio espírito que o sabe em seus momentos de liberdade e que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso, essas pessoas, para isso estando preparadas, não se amedrontam nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação ou se gostardes mais e para ser mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma veste de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. Aqui me veio o Chico, né, no filme, quando ele fala que acho que a irmã dele fala que ele tinha que fazer a cirurgia, tal, que ele tem medo de morrer. Ele falou: eu vou morrer quando o Brasil, o povo brasileiro estiver feliz, né? E aí ela falou: então você nunca vai morrer. E ele morreu realmente numa época em que o povo brasileiro estava feliz porque tinha ganho a Copa do Mundo, né? Aí foi na época, foi Na quando ele realidade, faleceu. provavelmente ele já tinha o pressentimento disso. Né? Exato, exato. O que ele foi especial em dizer é que eu vou desencarnar quando o brasileiro, todos os brasileiros estiverem felizes. Mas ele É. não diz como, né? Pois é. Não, e como sendo algo tranquilo para ele, como está sendo dito aqui, né? Se é um espírito Exatamente. evoluído, para ele, sabe, isso daí não faz diferença. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa apego à matéria, para nos esforçar para também sentir assim, desse jeito, uma simples passagem. Né? Vamos continuar aqui. Acho que dá para ler mais um pouquinho. Dá. Sobre existências passadas e futuras. As perguntas, né? É o item 290. Pode ler a 15 para nós, Sandra? Oi, 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite, algumas vezes, que sejam reveladas, segundo o objetivo. Se é para vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras. E nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer a uma vã curiosidade.
por que certos espíritos jamais se recusam a essas espécies de revelações? São espíritos zombeteiros, que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza, que não têm um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam por dinheiro contado o que lhes é dito sobre esse ponto, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que se pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos uns aos outros, e que tivesse sido revelada anteriormente. Então, aí haveria razão evidente para crer. Se não se pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominam em nós? Não, isso pode ser revelado, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir vosso passado. Ver os livros dos Espíritos, Esquecimento do Passado, número 392. Na realidade, é aquilo que a gente fala, né? Vocês já devem ter ouvido algumas vezes. Se você quer saber o que aconteceu no seu passado, qual é o objetivo do seu resgate, do seu aprendizado aqui, é só você olhar a sua vida presente, né? Veja as suas dificuldades, as suas facilidades, veja como está a sua vida, que você vai ter uma ideia do que aconteceu, das suas fraquezas, das suas virtudes, né? 16. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Ah, mas Kardec insiste, hein? Não. Tudo o que a tal respeito nos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra, pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetimos-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque estão a caminho, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. É interessante. Por que eu não posso saber do meu futuro? Porque o meu futuro depende do meu presente, do que eu fizer hoje, né? Das atitudes, dos valores, dos afetos, né? Dos meus vícios de hoje. Aí isso vai refletir lá na frente, nesta vida ou em outra vida. Então eu não posso saber do meu futuro, né? Tudo vai depender do que eu fizer aqui encarnado e depois, quando eu chegar lá, das decisões que eu vou tomar baseado no resultado da encarnação. Então não tem como saber o futuro. Chega a ser lógico, né? Chega a ser lógico. Como é que eu vou saber se ainda não aconteceu? Tudo, são muitas variáveis envolvidas. Não tem como. Tudo bem, crianças? Podemos encerrar hoje? Paramos aqui sobre interesses morais e materiais. Então, nós paramos aqui para a próxima semaninha.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? A gente tem, eu não sei vocês, mas eu vou fazer uma observação. A gente não tem a sensação, na hora que a gente lê a pergunta e a resposta, meu, mas isso é tão óbvio, isso é tão claro, mas a gente já perguntou isso, a gente já teve essas dúvidas antes, não é? E mesmo tendo essa sensação de já saber disso, nós esquecemos. Fala, seu Elcio. Mas eu acho que tem algumas perguntas aqui que, eu não sei, eu não tenho curiosidade em saber. Por exemplo, quando eu vou morrer, por que eu quero saber quando eu vou morrer? Não me interessa quando eu vou morrer, né? Que eu vou ganhar na loteria, não vou ganhar na loteria? Eu não vou ganhar na loteria, por quê? Porque eu não jogo, né? Simples assim. Então tem muitas coisas que a gente não tem necessidade de saber. Eu acho que É são porque nós, preocupações Solas, bestiais, é, né? é porque nós já estamos numa fase diferente, entendeu? Nós já entendemos que isso é desnecessário, que o que é importante é o hoje. O que eu quero saber é, eu vou conseguir ser melhor hoje do que eu fui ontem? Se eu não fui, eu vou ter condição de perceber isso e fazer uma meia-culpa, e reparar isso? Isso é o mais importante. Né? Então, é por isso que o Kardec é um pedagogo, né? Porque senão ele não. Tinha que ser um pedagogo para fazer essa construção, esse livro e os anteriores que foram feitos, né? A Exatamente. pedagogia é extremamente importante para fazer isso. Na realidade, os livros da codificação são resultado de uma metodologia científica. Exatamente. Os pedagogos estudam para fazer. É baseado em questionamentos, em perguntas e respostas, em vai e volta para frente, pergunta de um jeito, pergunta de outro. Isso é um método científico. Né? Em Sim, pedagogia, a gente estuda isso. exatamente. Podemos encerrar então? Tudo bem. Edna, você encerra para a gente? Sim. Então, nós agradecemos a Deus por mais estes momentos preciosos, para que a gente possa refletir a respeito desses ensinamentos. São coisas que parecem muito simples, que todos nós já, em algumas situações e ocasiões, perguntamos sim, e que agora a gente tem um pouco mais de maturidade e a gente acha que não é necessário nenhuma dessas perguntas. Então, nós te agradecemos, Pai, porque a gente pode se considerar privilegiado estando nesta situação que estamos agora e recebendo esse presente que são todas essas instruções, todo esse aprendizado. Nós vamos compartilhar nossa alegria, o nosso carinho, o nosso amor, de tudo que nós recebemos, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, nossa mãe Gaia, por tudo o que acontece aqui. Acontecem muitas coisas lindas também, não há só e apenas sofrimento. Há muitas coisas importantes, há muita gente maravilhosa e nós vibramos por eles, assim como nós vibramos por aqueles que necessitam de ajuda, porque estão doentes do corpo, doentes da alma, porque vieram em situações extremamente precárias, porque vivem nas ruas na mais extrema miséria, por todos aqueles que animam a guerra, por todos aqueles que sofrem com ela. Vibramos pelas famílias do mundo, pela nossa família, porque especialmente nós vibramos por nós, que a gente possa, com todas as explicações, com todo o aprendizado que a gente recebe, que a gente possa aprender a pacificar em volta de nós. Isso é extremamente importante. Então, para que a gente pacifique, nós precisamos estar em paz. Então, que a gente aprenda, primeiramente, a se pacificar. Então, a gente vibra por nós e vamos pacificar todos aqueles, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas possibilidades, todos em volta de nós, tudo em volta de nós. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente
leve isso como aprendizagem muitíssimo importante. Graças a Deus e graças a Jesus.